Todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e a paz e a bênção esteja conosco Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos aqueles que o acreditaram, que o seguem e que estão cientes e com a certeza absoluta que ele foi enviado para este povo e que ele é o último mensageiro. E que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa a todos nós, aos nossos mashaykhs também. Estamos de novo com um novo programa com o nosso sheikh, o sheikh que nós apresentamos outrora, e vocês todos vão acompanhando os nossos programas. Ele desde já faz parte da nossa casa, então quem não o conhecia assim o conhece e o conhecerá daqui em diante, inshallah. E sheikh, seja bem-vindo ao nosso programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Temos mais um tema para brindar aos nossos internautas, inshallah, naquilo que tiverem capacidade para responder. E aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala não vos concedeu hoje, inshallah que vos conceda nas próximas vezes. O tema que nós temos hoje para tratar é sobre os desafios do Dawa. Nós sabemos que o assunto de Dawa é um caminho muito desafiador. É muito desafiador relacionado às suas peculiaridades. Tem muita coisa que está lá dentro que precisa também de muita compreensão e paciência. Então, acima de tudo, sem mais voltas, só queremos entrar logo na primeira pergunta. Como pregador, está ciente dos desafios e os perigos que o caminho oferece? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yawmiddin amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية. Primeiro agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e mandar bênção para o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na verdade, falando de Dawa, já falar de uma grande coisa. Por isso, o Dawa requer a pessoa ter a sabr, a paciência naquilo que ele enfrenta durante a caminhada, durante o tempo de Dawa. Na verdade, eu estou ciente que o Dawa tem seus desafios. Enfrentamos vários desafios. Isso requer um grande esforço, requer paciência para poder enfrentá-los. Não. Só para fazer menção de alguns pontos como desafios enfrentados a nível local, porque acredito que cada zona tem sua característica principal nesses desafios. Pese embora tenha uma generalidade, mas existem aspectos muito específicos que variam de uma zona para outra. Por exemplo, no vosso caso, a nível interno, local, quais são os desafios que vocês estão a enfrentar? Os desafios são vários, são muitos, que eu não posso sozinho talvez mencionar e ser suficiente, porque cada ser pode estar a ver o que ele está a ver no seu caminho. Só para poder resumir, o nosso desafio no distrito de Angoche é a questão da comunidade em si. A comunidade em que sentido? Porque estamos a falar que é uma comunidade onde há junção de muçulmano e não muçulmano. Então, para fazer chegar a mensagem para aquele que não é muçulmano, na verdade há um obstáculo aqui no meio, há barreira aqui no meio, que não é fácil para fazer chegar a informação, mas que nós cada vez mais estamos a tentar derrubar este aparelho, tirar este aparelho, para que nós possamos fazer chegar ou se fazer chegar a mensagem. E também outra vertente é quando próprio alguns
que se chamam de ser muçulmanos, serem eles próprios a nos compadecer do manhaj que nós estamos a propagar, que é manhaj salaf salih, manhaj sahaba, manhaj nabi sallallahu alaihi wasallam, e demonstrar mesmo não estarem a favor com aquele manhaj e tentar mesmo dizer que a organização Ahl Sunnah wal Jamaah do Distrito de Angola é uma organização radical. Isso está a dificultar o dini. Na verdade, isso é um toelo quando ouvimos de aquele que se chama de ser muçulmano. Na verdade, esse é um grande desafio para nós. Pois. Moçambique diz haver focos de perseguição de alguns pregadores. No caso do Sheikh, já sentiu esta perseguição alguma vez? Não. Alhamdulillah, não me sinto ser perseguido nem na parte do governo e também na parte da comunidade em si. Aquilo visivelmente não consigo notar, mas isso que eu mencionei, existência de barreiras em que uns muçulmanos colocam nos outros. Isso já pode notar, mas a perseguição em si, em dois lados, nem parte do governo, nem da parte da comunidade, não só também, não só eu estou a falar, mas sim até a organização assim no geral. Mashallah. E o Sheikh já viveu na outra parte do mundo, onde tem bons pregadores, muitos pregadores com diferentes áreas de atuação, e fazendo uma comparação, aquilo que é o mínimo, pelo menos, como é que faz esta comparação daqueles masheikhs, digo, dos vossos professores lá do outro lado, e a nossa maneira como nós fazemos esse trabalho? Na verdade, pode existir diferença, e sem dúvida nenhuma que existe uma diferença, porque a diferença existe através de meio que lá onde eu estive consegui ver que eles tiveram facilidade de fazer chegar a mensagem, porque tiveram facilitações para poder fazer chegar a mensagem. Quando a nossa comunidade, quando a nós cai no distrito de Angola, temos, como dizia, nossos desafios. Por exemplo, o distrito de Angola, mesmo sendo um distrito islâmico, mas até agora não tem instituto islâmico, não tem instituto para memorização do Alcorão, não tem marcas, não tem madraça mesmo de raiz, não temos. Isso, comparando mesmo com o outro lado, eu vejo que é a falta de facilitações, porque estamos a querer fazer algo X, estamos a querer, por exemplo, entrar num distrito, ou numa localidade, ou num posto administrativo, tem sido muitíssimo difícil, mas porque a vida em si, em que nós estamos a viver, tem sido muito difícil. Por enquanto, aos nossos irmãos do outro lado, alhamdulillah, Allah abriu-lhes porta, de modo tudo para eles demonstra ser fácil, embora que também eles podem enfrentar os desafios também, mas eles, comparando conosco, são primeiro. Mashallah. Fazendo uma análise um pouco minuciosa a respeito da vossa mensagem, Sheikh diz que a mensagem está a chegar. A mensagem do Dawa no distrito de Angola, alhamdulillah, está sendo ouvida, está sendo recebida, mas com dificuldade, como eu dizia, porque a mensagem, quando é propagada e aparece outro com uma tentação, com um fitna aqui no meio de querer tirar aquela mensagem da população, de querer mesmo criar
criar uma intriga aqui no meio. Parece que a mensagem não está a chegar enquanto está a chegar, mas, alhamdulillah, é que a verdade dificilmente ser agarrada, ser recebida de uma forma normal, de uma forma fácil, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود قريبا كما بدأ طوبى للغرباء. وقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. O Islã veio como algo estranho e vai regressar sendo também algo estranho. Mas as boas-vindas vão para os estranhos. Quem são estranhos? É um grupo na sociedade, um grupinho na sociedade que sempre tenta entreitar a sociedade no momento que cai para nas trevas, que cai para no zulmo, que cai para nos pecados, e esse grupinho tenta já entreitá-la a comunidade para o caminho reto. É isso que está a acontecer aqui na cidade de Angola. Nós somos um grupinho, somos desafiados, mas em algum momento, alhamdulillah, nós estamos a tentar fazer chegar a mensagem, mesmo que haja turbulências. Mashallah. E que Allah vos faça firmes, mantenha firmes neste caminho, desde embora existam essas divergências ou essas turbulências. Amém. Agora, Sheikh, o outro problema que os muçulmanos enfrentam é a criação de grupos. Refiro grupos, nós hoje encontramos associação fulano X, associação isto, associação XY, que em algum momento confunde-se com aquelas religiões anti-islâmicas que existem no nosso país. Pese embora todos tenham uma inclinação, mas nessas associações há filiações, em que quando esse se filia a este grupo, não vai neste grupo, este quando se filia neste grupo, não vai no outro. Como quem está de fora consegue descobrir que afinal os muçulmanos também estão divididos. Como é que se lida com esta realidade? Esta realidade nós só devemos ultrapassar quando formos a perceber a realidade que está a Sunnah. Se nós percebermos a verdade do Kitab wa Sunnah e a manhaj an-Nabi sallallahu alaihi wa sallam, também dos Sahaba, logo nós vamos partir essas barreiras que existem aqui no meio. Dizer a pessoa da associação X, não posso me juntar com a associação X, mas se nós formos a perceber exatamente que Kitab wa Sunnah, assim todos seremos muçulmanos, todos seremos ala manhaj salaf salih. Mas o que acontece? Eu penso que em algumas associações têm interesses pessoais, interesse de ganha-pão. Por isso que leva alguém que está nesta organização a não se filiar com outra organização, porque já o pão dele não pode compartilhar com o outro. Mas se for mesmo para assunto do dini, para fazer chegar a mensagem, vamos todos nos apegar a Kitab wa Sunnah. E Kitab wa Sunnah não é só falar, dizer eu estou ala Kitabillahi wa Sunnati Nabihi sallallahu alaihi wa sallam. É manhaj, é o caminho que a pessoa consegue ver que na verdade aquela organização está no manhaj dos Sahaba, está ala Kitab wa Sunnah. Fora disso, a organização acaba já se inclinando na perdição, na inovação, no dalala. E quando há essa inclinação, há a organização se desviar, logo aí no meio já aparece a divisão, aparece divisão, que eu não posso me aproximar, porque já aquela organização já está desviado do manhaj dos Sahaba. Então, mais ou menos, é isso que está a acontecer, porque há essas divisões das organizações e para quem está fora começa a olhar que os muçulmanos estão divididos, mas aqui há interesse de ganha-pão de cada organização. Mas se formos a perceber que Kitab wa Sunnah, vamos
estar junto, mesmo mesmo a pessoa seja na outra organização, mas se o caminho será o mesmo. Não. Inshallah. E olhando só nas organizações, é um sinal bem-vindo para o Islã? Só a criação das organizações em si, pese embora, por exemplo, as organizações X e Y preguem a mesma coisa, tenham o mesmo manhaj. Esta organização só, organização Conselho X, Comunidade X, essas coisas, é um sinal bem-vindo para o Islã ou para os muçulmanos? Na verdade, isso vai de acordo do tempo em que nós estamos a viver. Não posso adiantar dizer que não ou sim, mas depende da era, do zaman em que nós estamos. Falando nisso, porque hoje em dia o nosso governo já para reconhecer uma certa organização, precisa aquela organização ter um estatuto próprio, o estatuto próprio e a documentação já para começar a trabalhar. Então, onde há maslaha para o bem-estar do din e o din não proíbe, é aquilo que fez o Nabi sallallahu alaihi wasallam quando enviou a carta para os muluk, para os reis, a chamar para o dawa. Alguns disseram que esses muluk, esses reis, não aceitam carta sem carimbo. O Nabi sallallahu alaihi wasallam tratou de usar carimbo para já haver maslaha, adquirir aquilo que ele precisava. Então nós usarmos uma organização para colocar lá a nossa religião, para podermos ter facilitações, eu acho que não é nenhum problema. Mas o problema é que é a intenção de cada organização juntador, de cada organização, com qual objetivo sim. Muito bem. E tenho uma pergunta aqui. O que os sheikhs que estão no caminho do Dawa fazem que não deveriam fazer? Wallahi, só mesmo sem. Essa pergunta já não consigo, ou não me parece mesmo. Não aparece? Não aparece. Tá bom, eu posso dizer em outras palavras. O sheikh como pregador sente que eu estou a fazer algo que este assunto eu não devia fazer. Neste caminho. Sim, é verdade. Sim. Percebi. Não, é politizar. Algo que eu estou a ver aqui no meio é de nós juntarmos os sheikhs que estão no caminho a juntar o din com a política. Quando vemos um sheikh mesmo na política, mesmo sendo eu, sendo outra pessoa, é um erro. É um erro, porque aqui no meio são duas coisas que não podem combinar, que não podem já ficar no mesmo sítio, porque a outra é a fitna e a outra é a realidade do din. Então, eu vejo mesmo com todos os olhos que seria melhor os alimos afastar-se de mostrar-se mesmo que ele é da organização, é do partido X, porque aquilo já cria divisões mesmo nas mesquitas. Aparece outro com a intenção que eu nasci com o chefe fulano, eu não posso falar com o chefe fulano, nem estar com o chefe fulano, porque ele é do partido X, esta Y. Então, algo que não é bom, e o próprio Islã condena e proíbe. Então, eu estava a ver mesmo que o chefe, nossos macheiros, estivessem fora. Não estou a dizer que não podem votar, não, que eles votem. Mas estar fora mesmo, estar a assistir, não se a mostrar, seria algo melhor. Então, isso é que eu estou a notar aqui no meio. Não. Muito bem. E com muitos pregadores que a região norte tem, há muitos bens nisto, mas também penso que existe também, em algum momento, alguns erros fatais, ainda nesta mesma vertente. Porque consegue-se perceber que na antiguidade em que os macheiros eram poucos, havia muita coesão. E depois os macheiros são muitos, depois com capacidade de conhecimento muito avançada.
mas ainda há mais divisionismo. Quando nós olhamos para esta realidade, o que é que pode nos parecer? Isso não há dúvida que a falta da sinceridade aqui no meio, a falta de ikhlas aqui no meio. Porque se houvesse ikhlas, mais ânimo, mais trabalho, mais da'wa nós poderíamos fazer. Mas a falta de sinceridade aqui no meio é tudo isso que já nos cria problema. E também para dizer que o Shaitan está aqui no meio, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: o Shaitan, ele já perdeu a esperança de ser aturado na Península Árabe, mas o que ficou com o Shaitan é tafrish bain al-ulama, criar intriga, criar problema no seio dos álamos. E é isso que ele está a fazer. Então, quando não há sinceridade, o Shaitan fica aqui no meio e começa já a haver ódio entre os álamos, quando já poderíamos estar ou estaríamos no mesmo lugar a combater aquilo que é a falsidade e a defender aquilo que é a verdade. Não. Inshallah. Só para sustentar ainda em forma de insistência a mesma resposta que o Sheikh deu, é que com muitos masheikhs a abrangência seria maior, mas encontramos muitos masheikhs a disputar o mesmo espaço. Se darmos alguma volta no mesmo espaço onde nós estamos a disputar, uma volta são uns 2 km para um pouco fora, encontramos pessoas que nem nada sabem do Islã. Mas tem 2 masheikhs na mesma mesquita a discutir sobre um hadith daif, um hadith sahih. Tem pessoas do outro lado a querer só ouvir um daif só. A pessoa saber que este hadith é daif, mas ele não está preocupado para saber se é daif, só ele quer ouvir aquele hadith. Então, como nós podemos reverter esta situação? Nós podemos reverter esta situação cada álimo ver a sua responsabilidade diante de Allah subhanahu wa ta'ala, ver a sua missão diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Se na verdade cada álimo olhar que eu tenho missão, isto é amana, inna aradna al-amana ala samawati wal ardi fa'abayna an yahmilnaha fahamalahu al-insan. O ser humano levou este amana enquanto céus e terras, montanhas, negou levar esta amana. Então o ser humano levou. Então o ser humano poderia levar esta amana, esta responsabilidade e levar com aquela toda firmeza, com aquela toda força. E daí eu acho que aqui no meio os mashaykh não poderiam discutir por mas'ala, como estava a dizer, não, este hadith é daif, este hadith é sahih. Enquanto existem alguns ou existe comunidade, nem salah sabem fazer, nem o din ainda não lhe chegou com toda a verdade, ainda não lhe chegou. Então esse sheikh poderia mesmo sair e fazer chegar a mensagem a outro sítio do que ficar no mesmo sítio e estarem a discutir. Aqui estão a perder foco. Porque o tempo é que está a passar enquanto o Sheikh não fez chegar aquela missão que foi incumprida, que Allah subhanahu wa ta'ala irá lhe questionar no dia de Qiyamah, que tiveste conhecimento, mas como é que usaste o conhecimento? Será que fez chegar às pessoas, ensinou, propagou? Então, pelo menos o ser humano ou um alien poderia pensar nessas consequências e levar avante esta missão para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E o outro desafio, penso eu, estamos a caminhar logo para no fim do nosso programa, o outro desafio que o mundo enfrenta e o nosso país não está de fora é sobre a digitalização do Dawah. Hoje encontramos muitos ânimos dentro de um quarto, apenas com uma tela, a transmitir o conhecimento. É Sheikh, tem uma turma dele virtual e penso isto para mim, que pode ser uma oportunidade sim, mas o risco maior que oferece, acho que é uma ameaça. Eu não sei na vertente do Sheikh, como é que analisa esta situação? Na verdade,
Estamos numa era em que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou-nos de como adquirir o conhecimento, mas já não conseguimos adquirir o conhecimento como deve ser, porque já somos cansados em procurar o conhecimento. Hoje em dia já é difícil, por causa, como estava a dizer, estamos com tela à frente, estamos com o telefone na mão, de pegarmos o livro e estamos a ler de ponta para ponta. Hoje em dia, podes navegar, quero falar de zina, vamos supor, só aparece para de zina. Mas se pegasse o livro e rever, ler aquele livro, iria apanhar os proveitos que mesmo no Google, mesmo na internet, que não irias ou que não irás conseguir encontrar. Mas no livro poderia encontrar vários proveitos. Por isso, eu vejo que é uma grande fitna, porque estamos a deixar atrás aquela que é a essência, o mecanismo que usaram nossos antepassados para adquirir o conhecimento. O livro já estamos a deixar de fora, só estamos a usar aquilo que nós achamos que faz eu abrir esta página ou faz eu navegar, então já tenho conhecimento. Por enquanto não. Não é o conhecimento. Não pode se adquirir o conhecimento através da internet, confiando na internet, sem pegar o livro e o livro levar para ao seu chefe e o chefe ensinar aquele livro. Então, para mim, embora que seja meios de facilitar ou facilitações, mas de outra parte vejo que é uma fitna para nós. Não. Pois. E temos muitos professores, poucos alunos. Muitos professores, poucos alunos. É porque as pessoas estão inclinadas no dunya. Esse é o meu ponto de vista. Porque as pessoas, quando estão inclinadas no dunya, e a maioria ou a intenção de muitos estão naquela parte. Hoje em dia são poucos com a intenção mesmo de querer aprender o dini de Allah subhanahu wa ta'ala. São poucos, illa man rahim Allah, mas a maioria são que procuram conhecimento mundano para fins lucrativos. Então é por isso os professores são muitos e alunos são poucos, porque já na madrasa, no conhecimento dele, para eles não tem proveito mundano, para ele é perca de tempo. Por isso eu coloco meu filho na faculdade de medicina, na faculdade de direito, porque depois da graduação tenho a certeza ou tenho a esperança que ele terá ganha-pão, que ele terá lucro daquilo que ele estava a estudar. Até encontro alguns a proibir os filhos, se for a madrasa, eu não vou tomar não vou fazer assistência. Não vou fazer assistência. Eu já vi quase nesta mesma mexida, temos um nosso irmão, estava no ramo a estudar, ele quase já estava no segundo ano, mas veio passar férias e não sei um tio, não sei um familiar, disse não. Quando ele pediu a passagem para voltar, disse não vou voltar. E eu não estou a favor de você estudar este dia, estudar a madrasa, mas se quer a minha ajuda, eu posso te ajudar pagar o instituto, estar a estudar. É por isso. Por isso, alunos são poucos e os professores são muitos. Falando desses mesmos professores, será que nós podemos estudar com todos? Estudar com todos os professores, não. Estudar com todos os professores, não. Por que eu digo não? Este dini, como disse Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, disse: كان الناس لا يسألون عن الإسناد. Houve tempo em que os sahabas
em que os tabi'ina não procuravam, não se interessavam da linhagem do hadith. Mas فلما وقع الفتنة, quando já se espalhou o fitna no mundo, que cada fabricava o seu hadith, então houve a obrigação de nós mandarmos a ele, de nos trazer o comprovativo de onde é que tiraram aquele hadith. Samu lana rijalakum, informe-nos quem são os vossos homens, levaram aonde este hadith. Então, logo a partir daí, houve cuidado mesmo de levar-se um mínimo conhecimento com qualquer sem saber o manhaj dele. E outro qawl de Muhammad ibn Sirin, ele diz: Inna hadha al-ilma dinun. Dizer deste conhecimento é o dini, é a religião em si. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Por isso, antes de levar o conhecimento, olhe com quem vocês estão a levar o conhecimento. Porque pode ser o sahibu hawa, ser alguém com seus desejos, que está a interpretar o Alcorão ou o Dini de acordo com seu desejo. Então, se for de acordo com seu desejo, aqui há perdição. Logo, nós devemos olhar se o alim, o professor, na verdade, está no manhaj sahih. Estamos a falar na parte de aqida. Você vai estudar com um sufi, vai estudar com um asha'ira, vai estudar com um jahmiya, aquele que nega a existência do Jannah, a existência do inferno, a existência do Sirat, e que nega que nós não teremos oportunidade de ver Allah subhanahu wa ta'ala no akhirah. Então, mesmo ele, sendo que se alega ser muçulmano e que se alega mesmo ter o conhecimento do Alcorão e Hadith, mas já não somos permitidos a levar o conhecimento nas mãos dele. Isso que acontece com nossos irmãos, alguns vão ao Egito. Egito é um país, aquele todo hukuma, aquele todo governo, já no manhaj asha'ira. Então você vai no Azhar, vai estudar, logo volta com manhaj de asha'ira. E também um grande problema, porque asha'ira é uma senta que nega os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, que não é também manhaj ahl sunnah wal jamaah. Então, logo nós devemos ter cuidado com quem nós estamos a levar o conhecimento. Mas no caso de um estudante como eu, que é analfabeto na matéria, eu só sei que o Sheikh fala e ele diz, argumenta que ele está a falar em nome da Sunnah, do Kitabullah wa Sunnah. Não. O outro está do outro lado, está a falar em nome do Kitabullah wa Sunnah. Eu sou analfabeto. Vou aproximar este porque diz, alega que está a falar do Kitabullah wa Sunnah. Como é que eu posso tirar algum discernimento que este que está a falar a verdade em relação a este? Atendendo que será que esses dois falam Kitabullah wa Sunnah, Kitabullah wa Sunnah, e esses não se dão. E eu estou aqui no meio. Não. Neste caso, o irmão não vai conseguir mesmo distinguir aquilo que é verdade sem passar, sem estudar assunto do dini. Estudando assunto do dini, é que irá poder distinguir onde está a felicidade e onde está a verdade. Mas neste contexto, o irmão não pode se deixar separado, não pode se isolar, dizer que eu não vou seguir aquele ou nem vou seguir aquele, porque estando sozinho, o irmão já é um jahil, é um ignorante que nem sabe o dele. Então, melhor se aliar com aquele grupo que você achar, não, indo daquele lado, eu me acho melhor, me acho ser bem criado, alhamdulillah. Então, siga aquele mesmo grupo, mas não fica daquele lado e cala, não. Tem que já estudar o dini para já poder compreender, diferenciar, saber aquilo que é a verdade, e depois de saber a verdade, aí que pode já escolher mesmo o seu caminho verdadeiro, que não, ou vou permanecer aqui, ou é aquele grupo, nem os dois não estão no caminho certo, afinal o caminho certo é este. Não. E tem aquele outro problema, venha para mim, eu te falo a verdade.
Quem se junta a mim, este não está na verdade. Não, isso é qawl batil. Esse é qawl batil. Alguém se invocar que eu é que falo a verdade, eu é assim, eu é que assim. Não. A verdade, o haqq nós devemos ver no manhaj. Se na verdade eles já implementaram o manhaj sahih, de acordo com o Kitabullah, de acordo com a percepção dos Sahaba Tabi'ina, que são Salaf Salih, aí nós podemos seguir. Não podemos seguir o qawl dele e dizer eu que estou a falar a verdade. Não, mas a partir do manhaj. Mas acontece que também a pessoa já não consegue distinguir o manhaj ou ver o manhaj, que o manhaj dele está correto. Então, neste caso, é aquilo que eu falei anteriormente, que ele só pode se apegar naquele grupo porque já não sabe onde está a verdade. Tá? Por enquanto, ele fica naquele lado, mas não pode seguir quando alguém disser eu é que estou a falar a verdade. Eu não sei. Não, isso é qawl batil. Vamos ver o manhaj dele. Se na verdade está a aplicar o Sunnah, está a interpretar o Alcorão e o Sunnah de acordo com os Sahaba, de acordo com a percepção do Sahaba, aí que nós podemos classificar que na verdade é uma organização, é uma associação ou um chefe mesmo que está pronto mesmo para salvar o Ummah. Não. Há um termo que está sendo muito propalado, que a verdade nem sempre está com muitos. Então, sim. Encontramos grupos separados que não estamos separados porque sempre a verdade está com poucos. Na verdade, o tido é correto, que não, a verdade não está com a maioria. Mesmo com uma pessoa, pode estar com a verdade, porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Hudayfa ibn al-Yaman, quando ele disse fa'tazilu tilka al-firqa, tem que se afastar desse grupo, mesmo que vás por baixo de árvore e começa a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, anta al-jama'a, você é um grupo. Também há um tido de, se não estou irmão Sufyan al-Thawr, disse mesmo estando na montanha, enquanto tens a verdade, quando estás sozinho com a verdade, anta al-jama'a, você é um grupo. Mas isso já não podemos usar da forma de, quer dizer, de criar aqui no meio um termo de mostrar que na verdade você que está no caminho reto e usando essas palavras, por enquanto o seu manhaj, o seu caminho está desviado. Nós não podemos afirmar desta forma. Nós logo vamos ver, que estás único, estás sozinho. Então, qual é o seu manhaj? Qual é o seu caminho que estás a seguir? Depois de vermos, ok, alhamdulillah. Não, o irmão está correto, mesmo sendo sozinho, o irmão que está no caminho do Sahaba, o caminho que está do Atba'u Tabi'ina, o caminho do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Só para terminar a última pergunta, qual seria o conselho que o Sheikh daria aos colegas de carreira? Digo colegas de carreira que estão no mesmo barco. Al-ikhlasu lillah. Sejamos sinceros e a pessoa saber que nós seremos questionados diante de Allah subhanahu wa ta'ala por causa desta missão. Por isso, cada um ter mesmo de se precaver daquilo que ele está a falar, daquilo que ele está a propagar, ter cuidado mesmo. Mas o importante é al-ikhlas, a sinceridade. A segunda coisa é estudar. Vamos estudar, a pessoa não pode achar que eu já sou suficiente. Eu já sou suficiente. A pessoa que se acha eu ser suficiente, esse é o mais puro entre os outros, entre as pessoas. Porque o conhecimento é vasto, o conhecimento é um mar que não termina. Então a pessoa tem que estudar cada vez mais que a pessoa estuda, mais desenvolve, mais tem eloquência, mais tem mais, quer dizer, aprofundamento, comentário, etc. Então, vamos estudar. Estudando, nós podemos ultrapassar as dificuldades que estamos a enfrentar neste exato momento. Jazakallah khair. Ficaram os conselhos e com esses conselhos fechamos nosso programa, inshallah, com promessa de voltarmos na próxima oportunidade. Jazakallah khair, Sheikh.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.